Fala galera, tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro. Eu sou professor de Física de Ensino Médio, curso pré-vestibular. Eu gravo um monte de vídeos aí, tá? Eu gravo vídeo aulas de todo o conteúdo, eu gravo dicas para os grandes vestibulares, resolução dos vestibulares, primeira fase, segundas fases, pro Enem, tá bom? Tá bom? Eu estou gravando nesse momento eletrodinâmica. Eletrodinâmica, estou na aula número 12, tá? Aula número 11. Eu vou colocar um link para você aqui, mas a aula número 11 foi uma revisão total do conteúdo que eu tinha feito até então. Carga elétrica até associação de resistores. Fiz da aula 1 à aula 10. A aula 11 foi uma revisão toda disso aí. Tá ali o link para você dar uma olhada naquele conteúdo lá. Continuando nosso estudo aqui, geradores de eletricidade. Eu vou fazer geradores de eletricidade até o final da eletrodinâmica, que nós chamamos de leis de Kirchhoff, para estudar circuitos mais complexos. Então, estamos começando com geradores. Ao final disso, eu vou fazer um outro vídeo de revisão. 2 vídeos de revisão do conteúdo, vai ficar bem bacana para você aprender legalzinho, ó, ok? Muito bem, gente. Geradores de eletricidade. Meus queridos, então nós estudamos resistores, nós vimos como eram os resistores, as lâmpadazinhas, lâmpada de Natal, essas coisas todas, né? Você podia colocar as lâmpadas em série, lâmpadas em paralelo, passar corrente elétrica e tal. Mas agora a gente precisa estudar em mais detalhes o que gera essa corrente elétrica, o que fornece energia para o elétron percorrer o circuito, tá? Tá bom, Boaro, você liga a lâmpada de Natal, mas por que o elétron passa por ali, não é? Tá, o que faz com que o farol de um carro fique aceso, né? O carro desligado, você liga o farol, a energia está vindo de onde? Está vindo da bateria, né? Então, o gerador de energia elétrica, os geradores de eletricidade, é isso que nós vamos estudar, tá? O conceito básico de gerador, gente, é muito simples. O conceito básico é o seguinte: o que é um gerador elétrico? O que é um gerador de eletricidade? Ora, meu querido, é aquilo que pega uma energia não elétrica e converte parte dessa energia em energia elétrica. Como é que é, Boaro? Isso. É uma coisa, é uma máquina, é algo que vai pegar uma energia não elétrica, converter em energia elétrica. Nem toda ela, né? Parte dessa energia aqui, ó, ela é dissipada. Parte dessa energia é dissipada. Exemplo de gerador: bateria. A bateria do carro ele é um gerador de eletricidade, um gerador de corrente elétrica, tá? De energia elétrica. Por quê? Porque ele tem uma energia chamada energia potencial química entre as plaquinhas lá. E aí, quando você tem os dois polos, acontece que entre os dois polos vai haver o que nós chamamos de diferença de potencial. Quando você liga um fio entre esses dois polos, essa diferença de potencial, essa diferença de energia, você pode pensar assim, ó, no polo negativo tem muitos elétrons apertados lá, é um jeito de você entender fácil. No polo positivo faltam elétrons. Então, há uma diferença de energia. Quando você liga, ele produz essa corrente elétrica, ele produz essa energia elétrica. Entendeu a ideia? Um outro exemplo de gerador, usina eólica, sabe? Aquela que tem aquelas pás grandonas lá, aquele gerador eólico, o vento bate, aquilo gira, produz um movimento, esse movimento gera eletricidade. No finalzinho desse nosso estudo, que a gente vai estudar eletrodinâmica, eletrostática, depois eletromagnetismo. Finalzinho de eletromagnetismo, eu explico isso em detalhes para você entender bem o processo de produção de energia elétrica, tá? Por enquanto, você entender que é algo que pega uma energia não elétrica e converte em elétrica, tá ótimo, tá? Outro exemplo, a energia elétrica a partir da queda d'água numa usina hidrelétrica. Na usina hidrelétrica, aquela máquina, aquela turbina, pega energia não elétrica, que é da queda d'água, e converte em energia elétrica, entendeu? Entendeu, meu queridinho? Energia não elétrica convertida em energia elétrica. Parte da energia dissipada sempre, tá? Parte da energia dissipada sempre. Você sabe que, por exemplo, se você pega o seu celular e fica com algum joguinho, ou então usando a função GPS. Nossa, uma vez eu peguei o meu smartphone, eu fiquei com ele na função GPS e eu não me dei conta. Depois eu fui pegar ele na mão, nossa, dava para passar roupa com ele. Acho que dava para passar roupa com ele, tão quente que ele ficou. Então, no funcionamento, né, a bateria fornecendo energia elétrica, ela esquenta bastante. Então, parte da energia, o gerador perde na forma de calor, tá? Nem toda a energia da queda d'água
a turbina consegue transformar em energia elétrica. Não, lá sai som, tá? Faz bastante barulho, aquilo esquenta, então parte da energia dissipada. Tá bom, meu queridinho? Eu vou fazer uma outra aula, a aula de número 13, eu vou discutir essa questão da potência, da energia em mais detalhes. Agora, conceito básico de gerador é isso aí. Tudo bem? Entendeu? Então, ó, qual é o símbolo de gerador? Bom, o símbolo de resistor você já sabe, que é aquela cobrinha lá, ó. E o símbolo de gerador? O símbolo de gerador é aquele ali, gente, tá? Símbolo de gerador. Você tem que enxergar isso como se fosse uma pilha. Uma pilha que eu tenho o polo negativo aqui, ó, deixa eu fazer ele vermelho. Polo negativo aqui da pilha e o polo positivo aqui da pilha, tá? É assim que você tem que enxergar. Polo positivo, polo negativo. O símbolo de gerador é aquele que você está vendo ali. Eu coloco um resistor interno aqui, ó, para representar, aquilo é um símbolo, gente, para representar o espaço, o momento, o local onde os elétrons vão perder energia. Se você pegar uma bateria pequenininha, uma bateria em formato de palito, ou uma pilha em formato de palito, pegar uma serrinha e serrar, você vai ver uma coisa exatamente igual àquela. Claro que não, né? Claro que não. Aquilo ali é só um símbolo, tá? Não tem nenhum resistorzinho lá dentro. Os caras iam construir uma pilha que tivesse um resistorzinho lá dentro para perder energia? Claro que não. Aquilo ali é um símbolo, tá? Indica o quê? Que para o elétron sair do polo negativo e ir até o polo positivo, para essa produção de energia, para a energia potencial química virar energia elétrica, parte dessa energia dissipada, parte da energia perdida. Então nós colocamos aquele resistorzinho só para indicar isso, tá? E aqui aquelas duas plaquinhas, gente. Essas duas plaquinhas aqui, ó. Polo negativo, polo positivo. É igual ao polo negativo e polo positivo de uma bateria, tá? Eu até fiz ali, ó, circulei em vermelho, como se fosse uma pilha. Você tem que enxergar aquilo como se fosse uma pilha, tá? Por quê? Porque pilha é um exemplo de gerador. Polo negativo, polo positivo. Entendeu? É assim que funciona, tá? Então eu vou usar isso pra caramba nos circuitos daqui pra frente. Então sempre que você enxergar, sempre que você vir aquele desenho, deve vir à sua cabeça o que é? O que? Isso é um gerador. Isso é um gerador de eletricidade. Tudo bem? Esse é o símbolo. Gente, aquele errinho chama resistência interna e o E chama força eletromotriz. Gente, o nome força eletromotriz é por razões históricas, tá? Esse nome acabou ficando, mas ela não é uma força como nós estudamos aqui no ensino médio, tá? Aquela força que causa aceleração, aquela força que você usa para equilibrar os corpos, aquela força que você usa para deformar os corpos. Não, tá? Não. É um outro tipo de coisa que por razões históricas ficou força eletromotriz. Mas a melhor maneira de você entender é o seguinte. O que é força eletromotriz então, bora? Força eletromotriz, gente, é uma DDP, é uma tensão, é uma diferença de potencial. É aquilo que a bateria consegue produzir. Não é o que ela consegue fornecer, mas é o que ela consegue produzir. Por exemplo, a bateria de um carro é de 12 volts. Então ela tem um E, ela tem uma força eletromotriz de 12 volts. Ah, então peraí, a bateria produz 12 volts, isso. Agora, se eu ligar uma lâmpada a essa bateria, se eu ligar um motorzinho elétrico, qualquer coisa nessa bateria, ela não vai fornecer 12 volts, Boara? Como é que é essa história? Então, não. Por quê? Uma coisa, meu querido, é o que ela produz. Outra coisa é o que ela é capaz de fornecer. Eu não disse a você agora há pouco que a pilha funcionando dissipa energia? Não falei? Não falei para você que eu quase passei roupa com o meu smartphone, tanto que ele esquentou quando eu fiquei usando ele na função GPS? Por quê? Porque ele funcionando dissipa energia. O que ele produz, então, não é tudo que ele consegue fornecer? Não, não. Os reais, não. O que acontece é que muitos exercícios eles simplificam. Eles usam chamados geradores ideais. O gerador ideal é aquele que você pode desprezar as perdas, tá? Ou, naquele problema, as perdas seriam tão pequenas que você realmente despreza e passa a considerá-lo ideal. Mas, de maneira geral, não, tá? De maneira geral, não. O que ele produz não é tudo que ele consegue fornecer. Ah, então, peraí. Então, com isso, nós temos uma coisa chamada equação característica do gerador. Tá? Nas aulas anteriores, eu falei da equação característica do resistor, que é o gráfico de U por I. Você tira lá o gráfico da equação característica. No caso do resistor era fácil, porque era U igual a R vezes I.
No caso do resistor, a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. E no caso do gerador, Boaro? No caso do gerador é mais complexo um pouco. Por quê? Porque o gerador, meu querido, você tem que entender assim, ó. O gerador, a bateria de um carro, ela não fornece tudo aquilo que ela produz. Não fornece. Ó, o que ela fornece, guarda assim, ó. Guarda assim, meu aluno, meu querido. O que ela fornece é aquilo que ela produz menos aquilo que ela gasta dentro dela mesma. O que ela fornece é OU, é a DDP externa, é a diferença de potencial externo. O que ele fornece é OU. O que ele produz é o E. E o que ele perde dentro dele mesmo é R vezes I. De novo. Isso aqui está na linguagem de diferença de potencial. Mas a linguagem de diferença de potencial é muito próxima da energia. E eu gosto sempre de falar para você pensar na forma de energia. Tá? De novo, DDP e energia não são sinônimos, tá? Diferença de potencial é energia pela carga. Mas energia, pensa em energia, você consegue entender bem. Então, ó, pensa assim, guarda assim, meu querido, ó. O U, que é o quanto a bateria fornece, é o que ela produz menos o que ela gasta dentro dela mesma. Entendeu? O que ela fornece é o U, é igual ao que ela produz menos o que ela gasta dentro dela mesma. Por exemplo, uma bateria de 12 volts. Vai fornecer 12 volts, Boaro? Não. Se eu pegar um aparelhinho e for medir a DDP, se eu for medir a voltagem dada pela bateria quando ela estiver desligada, quando ela não estiver ligada a nada, nenhuma lâmpada, nada, ela vai me indicar 12 volts. Cuidado! Tem gente que acha que é zero. Me lembro que caiu uma questão da Fulvestre, primeira fase, há uns 3, 4 anos atrás, ou 5, que ele perguntava exatamente isso. Ele pegava uma pilha, colocava um leitor de voltagem nessa pilha e perguntava assim, quanto que a pilha vai indicar, né? Quanto que o indicador de voltagem vai marcar? Muita gente marcou zero. Que zero, gente? Se eu tenho uma pilha, eu vou fazer um vídeo, gente, com tudo isso, tá? No conteúdo extra das aulas, eu coloco o vídeo com tudo isso, eu já tenho um monte de ideias. Tá? Eu vou pegar e vou medir para você ver. Se eu pego uma pilha e pego um aparelhinho para medir voltagem, que é chamado de voltímetro, e encostar nele, ele vai indicar quanto? Encostar na pilha vai indicar quanto? Vai indicar a voltagem da pilha. Por exemplo, 1,5 volt. Se eu colocar na bateria, vai me indicar quanto? 12 volts. Então, quando ela está parada, sem estar ligada a nada, ela indica o E. Tá? Ela indica o E. Quando eu ligo essa bateria, a um circuito, uma lâmpada, por exemplo, em que passa corrente elétrica, aí as coisas mudam de figura. Por quê, Boaro? Por quê? Porque se eu pego a bateria, meu queridinho, e ligo a uma lâmpada, vai passar corrente elétrica pela lâmpada, não vai? Consequentemente, vai passar corrente elétrica pela bateria. E aí, parte da energia que a bateria está produzindo, ela vai perder dentro dela mesma. Por isso que a bateria esquenta. Por isso que a bateria do seu smartphone esquenta tanto quando você está com um joguinho lá um tempão. Não é? Quando você fica ouvindo vendo um vídeo muito tempo, ou ouvindo música muito tempo, a bateria esquenta. Por quê? Porque parte da energia é perdida dentro dela mesma. Entendeu? Então, o que ele fornece é o que ele produz, menos o que ele gasta dentro dele mesmo. O que ele fornece nós chamamos de DDP, a diferença de potencial. O I é a corrente elétrica que passa pela bateria. Tá claro? Então, ó, eu vou fazer um resuminho aqui para você entender bem, e depois eu vou apagar a lousa e vou falar da curva característica do gerador, ou seja, o gráfico de U por I, que é bastante importante. Então, ó, de novo, o que é um gerador? Resumindo, o que é um gerador? É aquilo que pega energia não elétrica e converte em energia elétrica. Por exemplo, bateria, pilha, gerador eólico, turbina, uma usina hidrelétrica, tá? Pega energia não elétrica e converte em energia elétrica e parte é dissipada. Qual é o símbolo? O símbolo é aquele lá, ó. O resistor interno e as duas barrinhas. A barrinha menor negativa, a barrinha maior positiva. Nós vamos usar isso muito quando a gente começar a associar e ligá-los a resistores, tá bom? O R é a resistência interna e o E é a força eletromotriz. É só um símbolo. Se você serrar uma pilha, você não vai ver aquilo. É só uma simbologia, tá bom? Chamada equação característica do gerador. O que é a equação característica do gerador? Quer dizer o seguinte, o U, que é o quanto a bateria fornece, é o quanto ela produz menos o que ela perde dentro dela mesma, tá bom? U é o que ela fornece, o E é o que ela produz,
menos o que ela perde dentro dela mesma. Cara, lembrei do negócio, eu tenho que contar para vocês. Não vai ter jeito, eu vou ter que contar para vocês. Existem algumas aulas que ficam na cabeça da gente. Aula de gerador, gente. A aula de gerador me faz lembrar de uma situação engraçada que eu passei, que foi o seguinte. Uma vez eu estava dando aula num colégio lá em Valinhos. Eu moro em Valinhos, eu trabalhava em Valinhos também. Aí, olha só, eu estava dando aula, tinha uma menina, estava sentada bem na primeira carteira aqui, ó. Monique, o nome dela. Sentada bem na primeira carteira. Aí, só que ela não gostava muito de física, não. Ela estava no terceiro ano. Não era muito fã de física, não, e tal. Tava lá, né? Aí, um dia eu estava dando aula de geradores, por isso que gravei, geradores. Aí, eu explicando aqui, aí eu olhei pra Monique, gente. Quando eu olhei pra Monique, a Monique tava assim, ó, com a mão no rosto, até assim, ó. Prestando atenção em mim. Eu olhei aquilo e falei, nossa, é agora. É agora que eu vou usar toda a minha capacidade do processo pedagógico aqui para ensinar essa menina a aprender gerador. E aí eu comecei a falar, e ela olhando. E aqui eu expliquei, explica e tal, ó, tá aqui, gerador, produz energia, curva característica, tá todo animado. Aí, galera, ela tava bem aqui na minha direção. Quando eu virei pra cá, pra continuar explicando aqui o que eu tava falando, eu olhei pra ela, sabe o que ela fez? Ela continuou olhando pra onde ela tava, cara. Ela tava assim, ó. O olhar dela tava furando a lousa. Ela não tava prestando atenção em coisa nenhuma. Putz, bom, deixa eu lá. Gerador de eletricidade me faz lembrar. Toda vez que eu dou aula de gerador de eletricidade, eu lembro da Monique. Tá bom, galera, eu vou apagar isso aqui. Para passar para você, então, curva característica do gerador, tá? Vamos lá? Galera, voltamos aqui, então, ó. Então, como eu disse a você, a gente vai ver a chamada curva característica do gerador. O que é isso? Gente, curva característica do resistor, curva característica do gerador, curva característica do receptor, nada mais é do que o gráfico de U por I, tá? Por que característica? Ora, porque é o gráfico característico do gerador. Vai ter o gráfico característico de um receptor, tá bom? Então é o gráfico de U por I, meu queridinho. Gráfico de U por I. Bom, então é o seguinte, como é que eu faço o gráfico de U por I? Ora, para eu fazer o gráfico de U por I, eu parto dessa fórmula, né? U é igual a E menos R vezes I. O que o gerador fornece é o que ele produz menos o que ele gasta dentro dele mesmo. Quando você pegar uma fórmula para você aprender, você tem que escrever essas coisas. Escreve U é igual a E menos R vezes I. Em cima do U você escreve o que o gerador fornece. Em cima do E você escreve o que o gerador produz. R vezes I, o que o gerador gasta dele mesmo. Assim você guarda muito melhor, tá bom? Gente, vocês lembram da matemática? Ó, só uma revisãozinha, né? Y é igual a X mais B, uma equação do primeiro grau, né? Aqui, Y igual a AX mais B, é uma equação do primeiro grau. Só que o nosso B, é o termo que está sozinho, é o E. E o nosso A, que é chamado na matemática de coeficiente angular da reta, lembra? O nosso é negativo. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Quais são as constantes? O que é constante aqui nessa fórmula, gente? O U é constante? O quanto a bateria fornece é constante? Não é. O que é constante é o que a bateria produz. O que ela vai fornecer vai depender do que ela gasta dentro dela mesma. Se ela gastar muito dentro dela mesma, ela fornece pouco. Você concorda comigo? Então, o U não é constante. O E é constante? É. O que ele produz é constante. E o que ele gasta dentro dele mesmo? O que ele gasta dentro dele mesmo vai depender da corrente elétrica. Ah, Boaro, então agora eu entendi. Quais são as constantes, então, Boaro? O E e o R'inho são constantes, tá bom? O E e o R'inho são constantes. Tudo bem, meu queridinho? Então eu faço um gráfico de U por I, um gráfico dessa equação do primeiro grau com coeficiente angular negativo, ó. Então é uma reta decrescente, aluno atento, exatamente, decrescente, tá bom? O que isso quer dizer, Boara? Quer dizer, gente, que se eu for aumentando muito a corrente, o que ele consegue fornecer vai ficando cada vez menor. Mais e mais e mais ele vai gastando dentro dele mesmo. Existe um ponto especial, que é esse ponto aqui, ó, que é quando o U
cai tanto que ele se torna quanto? Isso, zero. Cai tanto que ele se torna zero. Ah, bora, agora eu entendi. Agora eu entendi, porque se eu for diminuindo aqui, ó, diminuindo aqui, o U, chega uma hora que o U fica zero, não fica? Quando o U vale zero, a corrente elétrica vai ser máxima. Qual é a máxima corrente que aquela bateria consegue fornecer? Quando o U é zero. Como é que eu faço um U zero? Isso eu também explico nos vídeos de conteúdo extra, tá? Que eu pego as baterias para te mostrar. Como é que eu faço o U? Eu tirei, cara, a bateria do meu carro, eu tirei. Eu catei um cabo com uma diferença de potencial praticamente zero e bati lá, só para filmar para vocês, para mostrar para vocês isso daí. Tá no conteúdo extra, tá bom? Então, ó, como é que eu tenho então uma corrente grande, Boaro? Quando eu tenho um U bem baixinho. Como é que eu tenho uma corrente grande? Quando eu tenho o U bem baixinho. E como é que eu tenho o U baixinho? Quando você liga, por exemplo, os polos de uma bateria, quando você liga os polos de uma bateria, eu vou fazer a bateria aqui, ó. Positivo, negativo. Quando você liga os polos de uma bateria por um fio com uma resistência muito baixa, ou quase zero. Quando eu ligo daqui aqui, ó, por um fio com uma resistência muito baixa, passa uma corrente elétrica muito grande. Passa uma corrente elétrica muito grande, dá um estouro grande, porque passa a máxima corrente. Então, ó, note, quando U igual a zero, eu coloco o zero aqui na fórmula, não é? Então vai ficar assim, ó, zero é igual a U menos R vezes I. Zero é igual a U menos R vezes I. Que U, que ó? E. Que eu falei U é E, tá? Então, ó, quando U é zero, zero é igual a E menos R vezes I. Zero é igual a E menos R vezes I. Passo o E para lá, fica menos E é igual a menos R vezes I. Tá bom? Cancelo o sinal. Posso passar o R'inho dividindo? Pode, bora. Faz aí, cara. Você que tá fazendo. Ó, então, E dividido por R. Essa aqui, gente, é a máxima corrente. É a corrente máxima. A corrente máxima tem um nome especial chamado de corrente de curto-circuito, tá bom? É a máxima corrente que isso aqui vai fornecer, que esse geradorzinho vai fornecer. Tudo bem? Então, ó, do gráfico, montei o gráfico a partir da fórmula U é igual a E menos R vezes I, reta decrescente. Quando U igual a zero, como é que eu tenho U igual a zero? Pego uma bateria, ligo o cabo, encosto, passa uma corrente elétrica muito grande. Essa corrente elétrica é chamada de corrente de curto-circuito. Corrente de curto-circuito, que é E por R. Tudo bem? Bom, note também, gente, ó, informação aqui, ó. Note que se eu pegar a tangente desse ângulo, eu vou ter a resistência interna. Por que, Boaro? Por que, Boaro? Porque esse cara aqui não é o chamado coeficiente angular? Lembra? Coeficiente angular eu obtenho através da tangente do ângulo, tá? Não dá para eu falar muito em detalhes, que essa aula já é um pouco complicada, ela já está muito longa, mais longa do que a média dos vídeos que eu gosto de fazer, tá? Mas num outro momento eu explico para vocês. Eu vou fazer vídeo aulas de matemática básica também, que eu sei que muita gente tem problema. Mas no momento é assim, ó, equação do primeiro grau, coeficiente angular da reta, eu pego como sendo a tangente do ângulo, tá? Variação nesse eixo, pela variação nesse eixo, me dá a tangente do ângulo, me dá o coeficiente angular. Tudo bem? Tudo bem? Então, meus queridos, é isso aí. Vamos fazer então um exercício de aplicação. Exercício de aplicação, vamos lá, ó. O exercício que é na Federal de Pernambuco diz assim, ó. Uma bateria possui uma força eletromotriz de 1,5 volts e resistência interna de 0,5 ohms. Qual a diferença de potencial em volts, qual é a DDP em volts, entre os polos dessa bateria, se ela estiver fornecendo 1 ampere a uma lâmpada? Qual é a DDP em volts nos polos da bateria, se ela fornecer 1 ampere a uma lâmpada? Vamos lá, vamos fazer. Galera, aqui então, ó, ele me disse que a bateria tem 1,5 volts, eu fiz um desenho aqui para você entender melhor, ó, 1,5 volts, de força eletromotriz
e uma resistência interna de 0,1 ohms. Meu queridinho, ele perguntou qual é a DDP nos terminais da bateria. Mas ó, ele disse que ele ligou essa bateria a uma lâmpada. Gente, se ele não tivesse ligado a nada, atenção, hein, ó. Se ele não tivesse ligado a nada, você colocar um voltímetro aqui, que é um aparelhinho para medir voltagem, que eu gravo nas próximas aulas, vídeos que eu mostro para vocês como é que isso funciona. Mas se eu pego um voltímetro e coloco aqui, ó, nos terminais da bateria, vai indicar o próprio valor de E, tá? Se eu coloco um polo aqui, outro polo aqui, conecto, vai indicar o próprio valor de E. Agora, por que, Boaro? Calma, volta, explica direito. Se eu ligar aqui, gente, um aparelhinho para medir voltagem, vai indicar o próprio valor de E. Por quê? Olha aqui na fórmula. U é E menos R vezes I, não é isso? O que o gerador fornece é o que ele produz menos o que ele gasta, é ou não é? Se a corrente for zero, ou seja, se não tiver ligada a nada, 0 vezes qualquer coisa é 0. O U vai ser quanto então? O próprio E, entendeu? Então se não tiver ligada a nada e eu colocar um aparelhinho de medida ali, a voltagem que o aparelho vai indicar é o próprio E. Cuidado com isso, viu, meus amigos? Cuidado. Porque muitos alunos confundem. Acham que quando não está ligado a nada, a bateria fornece 0. Nada disso. O U que ela fornece é o próprio E. Tá bom? Mas efetivamente não tem muita utilidade. Porque se você não está ligado a nada, o que importa é quando está ligado a alguma coisa. Isso, pensamento correto. Então, no exercício, ele ligou a uma lâmpada... Ele ligou, conectou a uma lâmpada e ele disse que passa uma corrente elétrica aí. Ó, lembre-se, no gerador a corrente é do menos para o mais. Essa barrinha pequena é menos, essa barra maior é o mais. Então a corrente que vai do menos para o mais passa pela lâmpada e percorre essa bateria, percorre esse circuito, ok? Meu queridinho, então veja só, para eu achar o U, eu sei que o I vale 1 ampere, ele falou no texto. Então, o U fornecido pela bateria é igual ao E produzido pela bateria menos R vezes I, que é a queda na própria bateria. Então vamos fazer o cálculo. Eu chamei de XY, tá bom? Podia chamar de AB, de 1, 2, qualquer coisa. Então, o U de XY é igual ao E. Quanto vale o E? 1,5 menos R vezes I. Quanto vale o R? 0,1. Quanto vale o I? 1. Mano, então ficou fácil. É isso mesmo. Aplicação direta da equação. Esse é um exercício de aplicação. Exercícios mais complexos, mais completos, eu deixo no vídeo de conteúdo extra, tá bom? 1 vezes 0,1, 0,1. 1,5 menos 0,1, 1,4. Boaro, então o U fornecido pela bateria é menor do que ele produz? Claro, não é o que estou dizendo a você desde o começo dessa aula. O que ele fornece é o que ele produz menos o que ele gasta dele mesmo. O que ele fornece é o que ele produz menos o que ele gasta dele mesmo. Tudo bem? Resposta do exercício era a letra B, meu queridinho. Resposta letra B. Bom, galera, então é o seguinte, aqui está o link para o menu de exercícios extras, tá? O menu para conteúdo extra. Lá tem exercícios extras, exercício de aplicação, exercício de aprofundamento, um monte de exercícios lá para você. Ali em cima está o link para a aula 13, essa é a aula 12 de eletrodinâmica, lá em cima está o link para a aula 13, aqui para conteúdo extra. Gente, conteúdo extra eu coloco muita coisa, tá? Mais exercícios de aplicação, mais exercício de aprofundamento, mais exercício de desafio. No conteúdo extra, meu querido, no conteúdo extra eu coloco também vídeos que eu faço explicando instalação de energia elétrica na sua casa, como economizar energia elétrica, como é que é uma pilha de fato por dentro, um monte de vídeos que eu fiz, um monte de vídeos que eu vou fazer ainda, que tá na cabeça as ideias, que eu vou articulando e eu vou colocar isso tudo em conteúdo extra, tá bom? Então, por favor, meu querido, conteúdo extra, vai lá, até mais!